Então, se você não sabia, existem dois Lightroom. O Lightroom clássico e o Lightroom chamado CC. E aqui nesse vídeo eu vou contar pra você por que eu troquei do Lightroom clássico para desktop pro Lightroom Mobile. Agora eu só trabalho no mobile. E vou tentar te mostrar por que você deveria trocar também. Antes de te contar por que eu troquei, eu quero te explicar a historinha da confusão desses nomes que a Adobe fez entre um aplicativo e outro. Então, em 2007 foi lançado o Lightroom. Era um aplicativo de edição voltado mais para fotografia, assim como o Photoshop. Então, em 2015, a Adobe renomeou o Lightroom para Lightroom CC. Era aqueles programas que você comprava o pacote, né, um CD para você instalar no seu computador. Então esse era ainda o clássico, né? E ainda em 2015 eles lançaram então a versão mobile para que você conseguisse sincronizar suas fotos em nuvem. Então em 2017, 2 anos depois, eles renomearam o Lightroom clássico para Lightroom Clássico CC e o Lightroom Mobile para Lightroom CC mais mobile. Aí em 2019 abandonaram o CC, aí ficou só Lightroom Clássico e Lightroom. Ufa! Confusão que eu fiz aqui. Olha essa confusão de nomes. Então existem dois Lightrooms, o Lightroom Clássico e o Lightroom Creative Cloud, que seria o CC, ou também o Mobile. A diferença entre eles é que o Clássico é um programa feito para edição em computador e o Mobile é um aplicativo, né, para celular, para tablet. O Lightroom Clássico, ele é feito para você trabalhar em um disco rígido. Você edita fotos do computador, do SSD, do seu HD, e o outro, você edita as suas fotos em nuvem. Então você sobe as fotos, faz o upload e elas ficam dentro da nuvem e você trabalha nelas lá dentro. Então esse vídeo é para mostrar a diferença entre essas duas versões e falar para você porque que eu acho que você deveria trocar também. Então o primeiro grande motivo é que o Lightroom clássico você precisa usar sempre no seu computador, só no computador. Então ele é feito só para o desktop. Já a versão mobile, você consegue acessar os seus arquivos do iPad, do tablet, do celular, né? Você trabalha ele como um aplicativo instalado dentro do computador e você tem acesso aos seus arquivos em todos esses dispositivos. É uma mesma... Então, a sincronização é automática. Onde você tiver acesso a esse aplicativo, você vai conseguir acessar esses arquivos e trabalhar neles. Isso quando você estiver logado na sua conta, claro. Então, você consegue editar esses arquivos de onde você parou, né? Sempre que você interromper o teu trabalho, você continua depois em qualquer um desses dispositivos onde você tiver. Então, a praticidade e facilidade imensa. No Lightroom clássico, você deve saber, também é possível, né, salvar o arquivo ali onde você parou, né? Você salva um catálogo e esse catálogo grava as informações das edições que você fez. Então, você tem o arquivo das fotos, salvo no teu HD, no teu SSD, mais o catálogo do Lightroom, que são as suas edições. Ele é salvo de forma separada. Então, você tendo esses arquivos e tendo o arquivo do catálogo, que é gerado pelo Lightroom, você consegue, por exemplo, enviar para alguém essas fotos, enviar o catálogo e essa pessoa edita as suas fotos ali com a edição base que você fez, né? Quando você tem alguém que edita as fotos para você. Então, também é possível fazer, mas é muito mais trabalhoso. E mais uma coisa legal da versão mobile, do Lightroom Mobile, é que você consegue enviar um link para a pessoa daquela sua edição, daquela pasta, daquele álbum que você criou, que você está trabalhando. Então, se você, por exemplo, tem um trabalho editorial de moda, aí você quer deixar o acesso ao cliente mais otimizado, né? Se a pessoa ir pegando as fotos ali conforme você está editando, você consegue enviar um link para ela. Conforme você vai editando, a pessoa já vai vendo ali, recebendo essas fotos prontas. Então, ela consegue baixar. Se você dar permissão, ela também consegue editar. Se você estiver trabalhando com 2 fotógrafos juntos, por exemplo. Não sei se você já sabia disso. Então, com esse link, você tem à disposição as suas modificações ali em tempo real. Segundo grande motivo por que eu troquei é que eu não gostei definitivamente de trabalhar com os catálogos, né? Que são esses arquivos que eu falei aí pra você. Eles são arquivos imensos, pesados. O Lightroom vai salvando dentro da pasta backup, ele vai fazendo vários backups com datas e horários diferentes. Então você tem várias versões daquilo ali, o que é muito confuso para mim. Poderia ser uma versão só, eu acho. Então, além de você ter que ter espaço de armazenamento, o Lightroom fica salvando esses catálogos em pastas e fazendo várias cópias deles. E também o catálogo dá
muito problema. Eu faz tempo que não trabalho mais com o clássico, mas quando eu trabalhava eu já perdi trabalhos inteiros. Eu tinha editado ensaios inteiros e quando eu fui abrir novamente, né, para dar aquela versão final, para conferir as fotos, exportar e enviar para o cliente, tinha desaparecido. O catálogo não salvou as últimas edições ou simplesmente o catálogo não abria mais. Aí ele só abria uma versão muito mais antiga. Então, assim, já tive muitos problemas com catálogos. Então, eu prefiro trabalhar hoje em nuvem, porque isso é automático e não preciso desse armazenamento de catálogo, não preciso desse espaço a mais. O terceiro motivo, para usar o Lightroom clássico, você precisa ter um armazenamento grande no seu computador, ou quem trabalha, né, com fotografia, volume de fotos aí, sabe que precisa de um HD, um SSD a mais, você precisa gastar com isso, precisa considerar isso também. Aí dá problema com fio, você tem que adaptar a entrada no computador. Gente, eu cansei disso daí. Não que eu não use HD hoje em dia, eu uso SSD, mas eu uso ele como um meio. Então, eu salvo as fotos no SSD, da câmera pro computador, do computador eu gravo no SSD enquanto estou trabalhando com elas, ou os últimos 6 meses, mais ou menos, eu mantenho no SSD. Depois eu vou subindo tudo isso em nuvem. Então, meus backups são todos em nuvem. Então, eu tenho uma cópia no cartão, não apago do cartão enquanto não entregar para o cliente. Tenho uma outra cópia nesse SSD e, assim que possível, subo elas em nuvem, então eu tenho mais uma cópia em nuvem. Aí depois, quando eu passo para nuvem, eu apago do SSD e isso me libera muito espaço. Então, eu trabalho com 2 discos de memória externos, né? Então, um SSD e um HD é suficiente para mim. Então, quando você trabalha com nuvem, você não precisa gastar com esses dispositivos aí, que vocês sabem que também é bem caro, né? E também haja espaço para guardar essas caixinhas em vários lugares. Os fotógrafos mais antigos têm caixas, assim, com 10, 15, 20 HDs guardados em casa. E ali tá o trabalho. Eu acho que já se modernizou, né? Então, a gente pode manter tudo em nuvem e trabalha em nuvem, guarda em nuvem, você não precisa mais se preocupar. Aí você deve estar pensando aí, né? Mas a nuvem também é guardado em algum lugar, um espaço, existe um espaço para ter nuvem, né? Eu sei, mas são serviços que você está contratando, você está pagando, então essas empresas também têm que ter os backup delas, né? Eu confio nisso. Então daí como que eu faço, né? Eu edito essas fotos, subo elas no formato que elas estão pro Lightroom, edito, exporto. Eu não guardo todas as fotos, eu exporto em DNG. DNG é o formato da Adobe, para quem não sabe, né? É o formato cru da Adobe. Mas ali no Lightroom você consegue exportar ele com as configurações, ou seja, com as edições que você colocou. Então, ele vai exportar o arquivo prontinho, no formato DNG. Esse arquivo são várias camadas. Ali tem a versão crua da foto e também a versão editada. Então, eu salvo em DNG, exporto em DNG, salvo na pasta e guardo só essas fotos que eu selecionei, editadas em DNG, e o arquivo final em JPG que eu entrego para o cliente. É isso que eu guardo. Aí você precisa ter também a assinatura desses serviços, né? Mas tem muitas opções, então hoje em dia você tem ali diversas possibilidades de você escolher ali planos que fique mais acessível para você e conforme o volume de trabalho você vai aumentando esse armazenamento. Então eu tenho nuvem no Google, eu tenho nuvem na Adobe, no OneDrive. Quarto motivo para trocar é a atualização automática do programa. Então, quando você tem um Lightroom clássico, você precisa atualizar manualmente. Você tem que ir lá de vez em quando colocar lá, atualizar, você tem que reiniciar o computador e tudo. E o Lightroom Mobile, ele atualiza sozinho, então você não tem que se preocupar com isso, porque a gente dificilmente lembra de atualizar, né? Aí o quinto motivo, eu acho a visibilidade da plataforma muito melhor, muito mais clean. Eu consigo ter muito mais clareza do que eu estou fazendo. Eu vou comparar aí na tela para vocês, ó. Lightroom clássico, ele ainda tem essa cara clássica, né, mais antiga, essas coisas bem quadradas, assim, bem vintage, e o Lightroom Mobile é tudo limpinho, assim, você trabalha com mais facilidade as fotos, não sei, eu acho muito melhor para enxergar principalmente as cores do que eu tô fazendo. Você deve estar se perguntando se existem diferenças entre os dois. Esse seria o último motivo,
porque eu não trabalho com impressão de fotos em álbum direto do Lightroom, né? Eu uso os programas dos laboratórios para fazer a impressão dos álbuns ou mando arquivo pronto. Eu não uso o Lightroom em si para configurar um álbum, configurar um livro. E são essas as configurações que não tem no mobile. É isso que você perde. Então eu espero ter convencido você de que vale muito mais a pena você começar a trabalhar com a nuvem aí. Claro, você vai se adaptar, tentar se adaptar no começo, mas com o tempo você vai ver que tudo que eu falei aqui dá muita diferença na agilidade do seu trabalho, na sua produtividade no dia a dia. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, curte o vídeo, nos vemos nos próximos vídeos.